Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais. Fala, turma querida, já estávamos morrendo de saudades. Nada como ter esse espaço aqui pra gente bater um papo. Vamos lá. Sensacional. E aí, Bião, de boas? Você esteve lá pro sul esses dias, né? Pois é, Fefe, tá tudo de boa, semestre começando. Realmente estive lá no sul agora, em Joinville, Santa Catarina, cidade maravilhosa. Fui participar do 5º curso de manejo sobre primatas, oferecido pelo Núcleo de Educação Ambiental Fábio Perini. Eles têm um projeto maravilhoso lá, chamado Programa de Conservação do Bugio Ruivo, do condomínio Perini Business Park. Veio uma turma grande, né, de vários lugares do Brasil. É um curso que teve a participação minha, de outros colegas da primatologia. Um abraço para a galera lá de Joinville, foi maravilhoso ter participado, foi muito bom e a gente conseguiu ter um final de semana produtivo de muito aprendizado. Sensacional! Sensacional! Eu fiquei por aqui mesmo. Eu tô organizando umas coisas aqui pra ir lá pra Porto Velho semana que vem. Ah, mas a rotina tá pesada, né, meu amigo? É isso aí. Tá, ignorantona. Faz parte. Beleza. A gente atualizou lá a nossa página, né? Sim. Colocamos no www.desabrace.com.br e a gente adicionou a nossa página com os apoiadores. Olha. Né? Então a galera lá que apoia no Padrim. Que sensacional, tá linda. Você tá lá, Mandinha tá lá também. É, Manduca, beijo, filhota. Obrigado pela ajuda aí, turma bacana. É, galera, a gente tá falando lá, ó, do www.padrim.com.br/desabrace, que é uma campanha aí, né, se você curte o Desabrace, se você quer contribuir de alguma maneira para isso aqui crescer, né, para o nosso movimento ganhar mais impulso, para a gente investir no site, para a gente, de repente, futuramente fazer episódios semanais, ajuda a gente lá, você pode começar a contribuir a partir de R$1 e lá tem algumas categorias. E vamos aqui, cara, a gente tem vários novos padrinhos. Nossa, demais, muito bom. Além do Matheus Costa e do Plínio Montovani, sim, nós temos os novos padrinhos, a Fernanda Abra, olha grande só, Fernanda Abra. Que honra, que privilégio. Não, ela vai estar aqui com a gente no episódio 15. Estamos ansiosos, só aguardando. Eu tô ansioso, que eu fiquei, cara, de queixo caído conversando com ela, cara. Que pessoa fascinante, imagino. Muito legal mesmo. Sensacional. E o nosso amigo Guilherme Leandro Corrêa, tá lá também ajudando a gente lá no Padrinho. Grande beijo, Guigui. Muito bom, obrigado, Guigui. Abração, bica bicudo. E o Guilherme Martins, o Guilherme Martins tá sempre aí interagindo com a gente também, mandando e-mail, mandando mensagem, trocando ideia, Verdade. WhatsApp, Instagram, tá sempre aí. E agora também é nosso padrinho. Muito obrigado, galera, muito bom. Valeu mesmo. Muito bom, né? E tem eu, você e a Miriam, né? Não sei se conta. Tem que agradecer aqui. Como se diz, são ossos do ofício, né, Pepe? Aí, ossos do ofício. Vamos que vamos. É isso aí, galera. Ajuda a gente lá. Parece pouco, mas faz muita diferença. Só da gente não ter que ficar aqui gastando maior grana para poder manter o site, manter a hospedagem, fazer manutenção, enviar as coisas pelo correio, já ajuda pra caramba a gente. Você pode contribuir lá no www.padrim.com.br/desabrace e no PicPay, no perfil @desabrace. Muito bom. Vamos lá, galera. Como a gente já disse aqui, né? Ninguém precisa parar de tomar cerveja. Mas qualquer ml aí a menos que contribua com a gente já tá valendo, né, Pepe? Uma latinha de cerveja a menos por mês já dá pra ser padrinho. É isso aí. E o bate-papo continua. Sensacional. Boa. E eu queria aqui, a minha campanha Sou Cientista, não deu em nada, né? Ninguém aderiu à minha campanha. Vocês ficaram me zoando. Mas faz parte, cara. A galera tá tão imersa em tanta coisa, viu, Pepe? Mobilizar a turma hoje tá difícil. Eu vou lançar então outra campanha aqui mais suave, que você não tem que ficar xingando. Então... Bora!
Pô, galera, a gente tem um formato já que a gente começou a estabelecer, né? A gente tá alternando episódios. Então a gente tem aqui sempre um convidado que vem cá mostrar os bastidores, mostrar que, né, às vezes a gente tem uma impressão lá, pô, o cara é herói da conservação, sabe? É um ícone. Às vezes são autores de livros, são pessoas que estão na mídia, que estão fazendo muita articulação, às vezes com reconhecimento internacional, e a gente cria uma imagem assim que às vezes não vê que a pessoa ralou pra caramba, né? Não pensa tudo que passou pra chegar até ali. Então a gente quer mostrar esse lado humano, né? Que todo mundo passa perrengue mesmo, não é só você. Com certeza. Em episódios alternados, a gente tá colocando então um episódio só para interagir com vocês, com você que manda seu e-mail, que tá a fim de, pô, o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham sobre aquilo. Então, né, a gente vai aí, na medida do possível, dando a nossa opinião de merda. Mas tá valendo. Mas tá valendo, e quando possível a gente chama, às vezes, um especialista para responder aquele tema específico. Cada vez mais a gente tá tentando fazer isso. Então a gente tem esse formato aí. Então, mandem suas mensagens, mandem, né, os seus e-mails com perguntas. A gente não tem episódio temático, então não fala assim, eu gostaria de sugerir o tema tal. Mande a sua pergunta, o que vocês pensam sobre o tema tal, ou transforma isso no formato de pergunta, que aí a gente trabalha isso aqui nesses episódios de perguntas e respostas, né, da forma que a gente vem fazendo e transformando isso aqui, né, esse podcast numa tribuna aberta, onde você pode mandar a sua mensagem, você pode mandar recado aqui, você pode expressar uma opinião, né, sobre alguma coisa. Vamos transformar isso aqui num espaço aberto, onde quem quiser interagir, interage. A gente está aqui igual todo mundo e façam isso. Abracem o Desabraçando. E, cara, é isso, abraço e desabraçando, isso aqui é pra vocês, não é a gente, não é uma coisa de cima pra baixo, é uma coisa aqui onde a gente quer interagir com vocês. Então, abracem essa causa, divulguem aí com seus amigos, né, com a sua família, com a tia Cotinha, com seus colegas de faculdade, seus colegas do trabalho, a galera lá no tatame, na roda de capoeira, na pelada de fim de semana. Onde quer que seja, vamos transmitir essa mensagem. A gente precisa aumentar o escopo disso aqui e contamos com a ajuda de vocês. Sintam como se isso aqui fosse um espaço de vocês. É isso aí, concordo, assino embaixo. E digo mais, né, Fefe? Eu acho que quando a gente transforma isso nesse bate-papo bem agradável, bem amigável, todo mundo se sente parte dele. E a ideia é essa mesmo, é exatamente o que você falou. Quanto mais os nossos ouvintes, né, estiverem participando, mandarem, né, ideias, discutir, pedir para debater, mais as pessoas que ouvirem a gente vão se sentir em casa e mais gente a gente vai conseguir alcançar, porque a gente transforma uma linguagem terminantemente técnica numa linguagem mais acessível e a gente envolve mais gente, né? Então, essa ideia de conviver com as pessoas, o pouco que eu tenho, né, aprendido sobre podcast, e eu tenho ouvido isso, né? Como é bom, como é agradável você se sentir parte daquela conversa, né? Então, eu acho que a gente consegue muito isso dependendo exatamente do nível de interação. Então, vamos lá, galera. Vamos meter bala, manda mensagem, né? Participa aí, divulguem, participem muito ativamente das redes sociais do Desabrace. A gente conta com vocês para ter aí o alcance que a gente deseja. Tem que compartilhar, vamos lá. O meu WhatsApp tá na descrição do perfil lá do Desabraçando. Só quiser trocar uma ideia, manda lá, sabe? Manda mensagem. Tem um monte de ouvinte aí que tá sempre trocando ideia com a gente tá aí. Perfeito. Super aberto, só acionar. É isso aí. Boa! Bião, você tem muitos orientados? Cara, tenho. Assim, formalmente a gente acaba tendo um número menor, que depende, né, da interação com, né, se for com a graduação, com os cursos de graduação, se for com a pós, com os programas de pós-graduações, né? Aí a gente tem que ter a formalidade, os papéis e tal. Eu poderia contar aqui para vocês, dá para olhar rapidinho, mas informalmente, não é isso que você quer, né? Não. Mas informalmente eu acabo convivendo com mais alunos, né, que se agregam aos projetos e a gente orienta de um jeito ou de outro, né? Mas diga lá. Você sempre foi um grande formador, né, Bião? Você pega a galera e bota para fazer. Cara, é minha vida, né? Com ou sem dinheiro, vamos embora, vamos fazer acontecer. Literalmente no braço. Pode crer.
Nossa, sensacional, isso é muito bom. Para quem não entende muito bem isso, gente, orientação, quando eu quis dizer, né, quando o Bião, no caso, tem um orientado, na pós-graduação e até na graduação você tem lá estudantes que começam a trabalhar com você e você vai orientando, literalmente, é como se fosse um mentor, né, passando aí de geração para geração os caminhos da ciência. E acaba sendo também, em parte, uma orientação pessoal do ponto de vista de comportamento, de lidar com as coisas, as questões éticas, Sim, né? Não são só as questões éticas ligadas à ciência, né? Acaba que... Quantas vezes você já me chamou a atenção, né, Bião? Pois não, todos nós, você também, enfim, é uma interação de mão dupla, né? E isso é bom demais, porque a gente também acompanha como que o mundo vai evoluindo. Não adianta você ficar com o seu pensamento, com o seu aprendizado que você teve lá no seu doutorado, né, ou na sua qualificação mais importante, e achar que você vai replicar isso ao longo da sua vida profissional. Não, Você tem que flexibilizar isso. E uma forma de você flexibilizar isso é tendo contato com o aluno, com o orientado. Isso é bom demais, porque você se moderniza, né? Você se ajusta à sua qualificação e vai estudando, né? Vai tornando o processo melhor. Então, gente, porque assim, eu tava pensando outro dia, e isso tem a ver também com esse episódio, que eu tenho uma teoria sobre o que eu chamo da trindade da orientação, né? E isso não vale só para academia, vale para o trabalho, qualquer coisa que você entenda que alguém é seu mentor, vamos dizer. Então, eu acho que vale passar aqui essa mensagem, né, pra galera aí que tá aflita, vamos dizer, vários dos nossos ouvintes estão sempre trocando ideia, que acabaram de formar e tal. E eu vou falar aqui sobre isso para aqueles que estão pensando em seguir um caminho aí mais pro lado da pós-graduação, cara. Na escolha de um orientador, você precisa entender qual que é o perfil dele, né? Tem vários podcasts aí acadêmicos que falam sobre isso, vários textos de blog e tal, do tipo de orientador que te ajuda a publicar, do que faz isso, do que é aquilo, que é presente, ausente, tarará, tarará. Quem quiser saber mais por esse lado mais técnico, coloca tipo de orientador aí na podosfera ou no Google, você vai achar um monte, até de charge e tal. Mas, né, como aqui no Desabraçando não tem firula, nós vamos dar a real dos 3 existentes. Que, pra mim, eu acho que só existem basicamente 3 e aí um gradiente entre eles, vai. Sim. Mas tem que fazer um disclaimer que se você não assistiu Star Wars, você não vai entender nada. Porque basicamente você tem 3 tipos de orientador, Bião. Você tem o orientador Yoda, o orientador Palpatine e o orientador Obi-Wan Kenobi. Olha só. Cara, o orientador Yoda, ele também pode ser um orientador Mestre dos Magos. Lembra do Mestre dos Magos, da Caverna do Dragão? Lembro demais, quem não lembra? Então, é aquele que aparece do nada, ele tem umas sacadas incríveis, né, que você nunca ia pensar, né? Ele chega e fala que vai abrir um portal pra galera lá da Caverna do Dragão, fugir do Vingador, e quando você olha de novo ele sumiu. E esse orientador, cara, é muito louco, assim, porque quando você tá conversando com ele, tudo faz sentido, velho. As portas da percepção se abrem, assim. Só que esse cara, ele tem um campo gravitacional, cara, que com o tempo você começa a perceber isso. Ele tem um campo gravitacional que faz com que você entenda as coisas quando você tá dentro desse campo gravitacional. Então, assim, você conversa com o cara 1 hora, velho, e com a cabeça explodindo de ideias, sabe? E aí, 15 minutos depois que ele sai de perto de você, você não consegue entender mais nada do que ele falou. Aí você pega, cara, o seu caderno, onde você tava anotando tudo que vocês conversaram, aí você fica olhando para aquelas anotações, cara, e não faz nenhum sentido. E aí você vai ter que ficar várias semanas remoendo aquilo até a hora que ele vai aparecer do nada de novo, né? Porque você nunca sabe. Quando ele aparece, né? Quando ele aparece, você pega ele no pulo, no corredor, né? E assim, você não consegue entender muito bem. Ele não fala muita coisa com coisa, é bem Yoda mesmo, sabe? Uhum. Fala de trás pra frente. E você nunca sabe o que ele tá pensando de verdade, sabe? Se ele acha que você tem potencial ou não, se ele acha que você realmente vai se tornar um Jedi ou não, se ele quer te treinar ou não, você não consegue entender. Exato. Mas ele tem umas sacadas incríveis que você só consegue ter com ele. Se você conseguir sair da bolha do campo gravitacional e trazer. E tem, cara, o orientador Palpatine.
Quem não sabe, o Palpatine e o Imperador são a mesma pessoa, spoiler. E é isso, cara, o orientador Palpatine, ele é meio bipolar, cara. Ao mesmo tempo que ele é Palpatine, que ele é um senador e tal, ele vai, né, vira chanceler. Sim. E ao mesmo tempo ele é um imperador. E ele é bem isso mesmo. Ele é o cara que consegue te levar pro céu e pro inferno rapidamente. Mas esse cara, ele é o orientador que vai te mostrar como ser respeitado no mundo acadêmico, como jogar o jogo como jogar o Game of Thrones da academia. Como publicar nas melhores revistas, né? Como ser o pica das galáxias e se tornar senador, depois chanceler e imperador no final. Então ele é aquele cara articulado, político, que consegue se inserir lá em todos os processos, né? Mas que não necessariamente te deixa mais feliz, vamos dizer. Mas não se engane, né? Porque é um cara super importante, que tem muito a te mostrar, assim, né? O problema é que ele te mostra muitos caminhos, né? Mas que você precisa dos outros para te equilibrar. Porque, na verdade, ele quer que você se torne um Sith Lord, né? Ele não quer que você se torne um Jedi. Ele quer que você vá pro lado sombrio da força. E, geralmente, esse é o cara que, né, te joga num triturador de carne na academia. E esse é o tipo de orientador que, geralmente, gera esses efeitos colaterais negativos que a gente vive falando. Sim, e percebe aí, né? Sim. Galera em depressão, se sentindo um lixo e tal. O que me leva, então, ao orientador Obi-Wan. Que você é o orientador Obi-Wan, Bião. Ufa, rapaz, eu já tava ficando preocupado aqui. O orientador Obi-Wan, cara, é aquele que te toma como pupilo, sabe? Ele presta atenção no que você faz, sabe? Ele procura te indicar os caminhos que podem te ajudar no seu crescimento. Ele quer que você avance, sinceramente, sabe? Ele quer que você se torne um Jedi, sabe? Então, assim, muitas vezes ele parece que ele te corta muito a onda, sabe? Quando você você chega cheio de ideia, assim, mas ele, pô, cara, não é isso que você quer, é isso que você quer, sabe? Foca no que a gente tá fazendo, foca no seu caminho, tal, foca na sua jornada, né? E às vezes ele pode soar até meio autoritário ou ríspido, né? Do mesmo jeito que o Obi-Wan fazia com o Anakin. Sim, né? sim. Mas ele quer que você realmente progrida, né? Ele faz isso para que você não perca o rumo. Né, para te orientar mesmo de verdade. Então ele é o cara que quer que você seja um discípulo e que venha a estar ali de igual para igual no futuro. Né? Ele não tem nenhum medo disso. Claro. Esse é o Obi-Wan. E assim, embora cada um tenha suas características, é importante ter um pouco dos três, né? Por isso que eu falo que é a trindade da orientação. Sim. Você precisa, né? Se você tem só o Yoda, cara, você tá sozinho. Você tá perdido. Se você não é uma pessoa independente que se vira e tal, você tá ferrado. Foge do Yoda. Você tem que ter os outros para balancear. Bom, se você tem só o Palpatine, aí vai, né? Se você quer ser esse tipo de pessoa, beleza. Junte-se a eles, né? Mas se você tem só o Obi-Wan, você também pode ficar muito dependente, muito na sombra dele, né? Porque você acaba... O Obi-Wan é a pessoa meio paternal, né? Sim. É o seu grande mentor, né? Que realmente quer que você se desenvolva e às vezes você cria um carinho muito grande e às vezes você pode ficar muito dependente desse tipo de relação, né? Tem que haver um equilíbrio na força. Então você tem que ter lá o Yoda que vai te dar sacadas, você tem que ter o Palpatine que vai te mostrar como que você se insere, como que você articula aí no Game of Thrones. Exato. E você tem que ter o seu Obi-Wan, né? Então, para você achar o seu equilíbrio. Então, Fefe, poxa, muito bom você colocar isso, fico feliz pelo seu reconhecimento, né? É uma gratidão muito grande a gente ter esse tipo de observação sendo feita, porque é o que eu estava falando com você, né? Essa é a minha vida. Orientar, formar as pessoas, trabalhar com ensino, né, não só do ponto de vista educacional, formal, né, da questão da qualidade do profissional que você deseja ajudar a ficar pronto no mercado, né, mas particularmente pela questão mesmo da orientação. Né? Ela te exige muito, mas ela realmente é gratificante. E no meu caso, acho que você foi feliz em lembrar isso, né? Eu sempre falo com quem passa comigo, seja na graduação ou na pós, de que o meu desejo é que as pessoas se tornem muito melhores do que eu sou, né? Do que eu pude passar. Na verdade, nossa existência, e para quem trabalha com ciência,
ela tem que ser muito focada com isso, e já, para quem trabalha com conservação, então, você tem que triplicar essa responsabilidade. Então, o meu perfil de orientação é um perfil totalmente devotado para isso, né? No sentido de que quem está comigo, nós estamos trabalhando juntos e tudo que é possível aprender, repassar de conhecimento, acontece. E, ao mesmo tempo, né, você acaba tornando isso um desafio também. E eu acho que você colocou as 3 personalidades de orientação de forma muito, muito boa, né? Além de engraçada, né? Porque você fez uma associação, uma analogia interessante com Star Wars. Para quem é fã da série, a gente reconhece muito isso. Eu acho que quando o desafio acontece, no sentido de que você se esforça, mas você amplia esse universo de pessoas que estão convivendo com você, em alguns casos, eu acho que você acaba mesclando e não é ruim. É muito bom você ter um pouquinho, por exemplo, do Yoda, né, que você parou para pensar, fez uma análise bem criteriosa, estudou sobre o assunto, pela sua experiência, né, e bagagem. Você chega para o teu aluno e fala, olha, é isso, presta atenção, olha só que legal. E depois some e deixa ele ralar, entendeu? Então, assim, ter um pouquinho do Yoda não é ruim. O Palpatine eu já tenho lá minhas dúvidas, né, porque reflete, acho que, muito do egocentrismo da academia, da vaidade. E isso é ruim, isso é péssimo para o ambiente, não só universitário, mas particularmente para o ambiente da conservação, né, Fefe? Então, ele traz essas coisas negativas, né, que a gente vive discutindo aí. Exatamente. Pessoa, né, em depressão, quer sair fora. Exatamente. Se sentindo mal, se sentindo subestimado, inferiorizado. E o que eu acho pior, né, Fefe? Ele concentra tudo nas mãos, ele quer ser o ponto central, ele quer ser a cereja do bolo. Então isso é muito ruim, porque no universo compartilhado da educação você não pode ser assim, né? Você tem que ser uma pessoa dedicada, mas ao mesmo tempo você tem que ter esse espírito de doação, né? Você doa um pouco de você quando você orienta. Você já foi meu Obi-Wan, né, dentro da graduação. Aí depois você virou brother. Aí... É verdade, pô, padrinho, celebrante, o negócio foi... Uma coisa que a gente nunca comentou aqui, né, que o Bião foi o celebrante do meu casamento com a Miriam. Literalmente celebrou o casamento. Nossa, né? Foi muito bom, cara, inesquecível. O dia maravilhoso, não só pelo casamento de vocês, 2 pessoas queridas, mas particularmente por essa experiência, foi fantástico. Não, uma hora nós temos que contar essa história. É verdade. Os desdobramentos, né, Pepe? Nossa, velho. Pô, de professor para orientador, para amigo, para celebrante. Agora nós também, hosts do Desabraçando, olha que beleza. Host de podcast. Bom demais, velho. Bora nós. Sinal de que é isso aí. Parceria é isso, né? É isso que vale quando a gente é Obi-Wan. Não é? Aí fica o resto da vida. E hoje, Bião, nós vamos falar do meu Obi-Wan. Olha só. Não, hoje nós vamos falar com o meu Obi-Wan. Aí, garoto. Esse episódio eu bati um papo sensacional com o Clinton Jenkins, cara. Isso, que legal. E é até difícil apresentar o Clinton, cara, que ele é um cara assim, que já rodou o mundo inteiro, literalmente, né? Eu não sei se você conhece bem o Clinton, cara. Ele é professor lá no IP, né? Sim. Mais uma pessoa do IP aqui no Desabraçando. Ótimo. Sinal de que o IP produz uma máquina de bons cérebros. Cara, ele é PhD em ecologia da Universidade do Tennessee, bicho, e ele tem experiência com pesquisa e conservação no mundo inteiro, cara. O cara trabalha com... Juro pra você, Bião, você procurar... Ele tem artigo de formiga, baleia, sabe? Tudo numa escala global. É um ecólogo nato, né? No sentido da palavra. Cara, escala de planeta mesmo, assim. As análises dele que ele faz são incríveis. Então, assim, artigo na Science e tal. E um cara humildão. Né? Você troca ideia com ele de boa e tal. O cara... Ele tem esse perfil também, né, de querer que as pessoas cresçam. Se você demonstra interesse, se você demonstra curiosidade, ele vai te mostrar. E, pô, olha isso aqui, como é que faz e tal. E ele é vice-presidente de uma ONG internacional também, que é a Saving Species. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito louca, cara, que, assim, o Clinton, ele é um dos poucos amigos que eu tenho que compartilha uma fascinação pelo espaço. Que eu acho muito massa, assim, ele é meu co-orientador, né, e a gente conversa muito, ele teve projeto apoiado pela NASA. Olha só.
né? E, assim, na minha família, a gente sempre teve uma ligação com montanha, com ver o céu, né? Mas aí depois descambou com uma maluquice lá de procurar OVNI, de conspiração com extraterrestre. Aí danou tudo. Aí, too much, né? Mas eu acho, cara, que é porque, não sei se você lembra que em 1986 teve a passagem do cometa Halley? Sim, claro, lembro. E que aí teve uma febre de astronomia, né? Sim. Mas isso me marcou muito, que eu tinha acho que 8 anos de idade, né? E assim, eu fico acompanhando a estação espacial, quando é que ela passa a noite, né? Que dá pra ver, lindo, assim, ela brilha muito. Eu vi com você em Pirenópolis ano passado, lembra? E Pirenópolis, a gente viu junto, eu tenho uns 8 aplicativos no celular, fico monitorando tudo, eu mostro pra galera, né? Nossa senhora, isso aqui é paixão. Teve uma época que eu acompanhava ela de dia também, não só de noite, pra ver se eu conseguia pegar a frequência de VHF que eles transmitem, Sim, mas sim. eles não transmitem muito aqui na América do Sul, né? Pode crer. Iridium Flare também, sabe? Manja, o que é um Iridium Flare? O que é um flare? Cara, você já me explicou isso, mas conta pra galera aí, eu não lembro não. Satellite Flare. Tem uma constelação de satélites da Iridium, né? Que são satélites de transmissão de dados. Sim. E eles têm um painel solar tão grande que ele reflete, cara, a luz do sol. Você consegue enxergar, assim. Ele vai aumentando a intensidade, dá um brilhão. Caramba. E vai diminuindo. E você consegue ver isso só à noite ou de dia também dá? É no entardecer e na madrugada, né? No crepúsculo. Nas transições. Ele ainda tá numa altitude que ele recebe luz do sol, ele não tá na sombra da terra, mas aqui já tá mais escuro, então você consegue enxergar. E é sensacional, cara. Eu tirei foto uma vez, eu ponho no post. Nossa, deixa aí pra galera curtir. E aí eu e o Clinton, a gente fica pirando, cara. A gente às vezes fica lá vendo o lançamento de foguete da SpaceX, sabe? Daqui a pouco vocês estão indo lá pro espaço, muito em breve. Ó, quem dera. A gente fica vendo transmissão ao vivo dos lançamentos do foguete, cara. Eu fico, pô, cara, a SpaceX tá mandando foguete que vai e volta, velho. Pô, as coisas, tudo que eu queria ver quando era criança, que era tudo ficção científica, e todo mundo falava que a gente ia ter no ano 2000, tá começando, finalmente. É verdade. Não, eu tô só esperando o drone aí, que a gente vai ter pessoal pra poder voar nele, né? Sensacional. Muito bom. E, pessoal, como vocês devem imaginar, a gente tem leitura de e-mails agora só no próximo episódio, então mandem seus e-mails lá para o primeirapedra@desabrace.com.br, mandando aí suas sugestões, perguntas, ideias, filosofias, para a gente discutir aqui no episódio 14. Muito bom. Valeu, galera. Espero que vocês curtam aí mais um episódio. Por favor, para quem está aí na academia, no mundo científico, seja sempre um Obi-Wan com uma pitada de Yoda. Sensacional. Valeu, Pepe. Um abraço, galera. Tudo de bom. Bom avião. E vamos para o Que Bicho é Esse com a Miriam Perilli. Oi. Mas segura um pouquinho aí, porque eu tenho duas coisas sensacionais aqui para falar, viu? Uma é que nós estaremos no 10º Congresso Brasileiro de Mastozoologia e 10º Encontro Brasileiro para o Estudo de Quirópteros, que são os dois eventos juntos que vão acontecer lá em Águas de Lindóia em setembro? Quando que é mesmo? É setembro, não sei a data específica. É setembro mesmo? É. Setembro. Se não for setembro, a gente corrige aqui, eventualmente. Mas eu estarei lá participando de um simpósio aí, coordenado pela minha amiga Renata Milaert, que acabou de voltar da Nova Zelândia. A gente vai estar lá num simpósio de comunicação científica e impacto, e eu estarei apresentando uma fala e depois participando da discussão, uma fala intitulada Comunicação Científica Sem Firula, que afinal de contas o negócio aqui é sem firula, sem babaquice, né, Min? Isso mesmo. Bom também. E o Bião vai estar lá também, a Miriam também vai dar um rolê, né, em Águas de Lindóia. Como é que chama o negócio? Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, aqui no interior de São Paulo. Vou também. Bom também. Quiser lá encontrar com a gente, bater um papo, desabraçar umas árvores, aparece lá que a gente vai estar lá, tomar cerveja com a galera, bora nós. E bora falar um pouco aí, divulgar esse trabalho de comunicação científica sem firula e... Ainda não é o Que Bicho é Esse, porque também tem uma outra coisa sensacional. Né, Mi? O quê? Uai, você não sabe? Não. Domingo. Ah, é verdade. Domingo,
né, domingo, se você tá ouvindo esse episódio, se você é ouvinte roots mesmo do Desabraçando, ou seja, você tá ouvindo isso aqui, né, domingo aqui, 24 de março, saiu o episódio, você tá ouvindo. Então, meu caro, se você aí que é ouvinte massa mesmo, que aí tá acompanhando a gente, cara, hoje, né, se você tá ouvindo no dia do lançamento, hoje, às 5h30 da tarde, você liga a televisão na TV Cultura, que vai passar lá no Repórter Eco, em rede nacional, uma matéria que a gente gravou aqui, né? Aqui em casa, né, Mi? Foi. Teve até cena romântica. Olha, sobre... Eita! Sobre o Desabraçando Árvores, né? O pessoal aí gravou, a gente conta um pouco da história, de onde surgiu, por que a gente tá aqui 9h da noite gravando esse negócio numa sexta-feira. E, poxa, eu espero que seja sensacional. Eu acho que vai ser sensacional, né? Vai sim. A gente até tentou colocar a participação dos outros hosts. É verdade, não rolou. O Bião tá longe, o Rogério também. Participou rapidamente, mas tamo lá. Tamo lá não, né? Não. Vai rolar. Então, se você, né, é mais devagar, você aí espera pra ouvir ao longo da semana, então você espera a hora que sair o vídeo no YouTube, a gente, né, coloca o link aí no post, lá o vídeo do YouTube do canal do Repórter Eco, e aí a gente coloca o link no post, perdeu. Isso aí, eu agradecer a Laís e o pessoal, que foi uma filmagem muito bacana, eles foram extremamente... O pessoal da TV Cultura é sensacional, muito massa, né? Muito maneiro. Os Muito caras vêm, bom. os câmeras, o pessoal de som, eles contam altos casos aí de matéria maluca que eles foram fazer. A gente tentou até gravar com eles pra eles contarem uns causos pra gente, mas Os caras eles correram, fugiram. meu. Nossa, correram. Foi muito divertido. Foi, muito bom, muito bom. Tomara que fica bom, né? Senão eu vou ficar com vergonha. Eu não consigo nem assistir. Mas é isso aí, pessoal. Ó, domingo, se você tá ouvindo esse episódio no dia do seu lançamento, é só você aguardar até de tarde, 5h30, TV Cultura, Repórter Eco. E se você tá ouvindo isso aqui depois, procura lá, link no post. Assim que a gente tiver o link, a gente coloca lá no post pra vocês. Bom, e aí, Mi? Bicho? Que bicho? Que bicho é esse? Temos e-mails? Temos e-mails aqui. A primeira resposta é do Thiago Barros, e ele dá aqui uma resposta extremamente objetiva, onde ele diz o seguinte, ó. A vocalização apresentada no podcast número 12 é do Papagaio de Peito Roxo. Segue a vocalização que indico para o próximo episódio. E aí ele enviou uma vocalização de Muriqui. Xiii, já foi. Já foi. Eu mandei um e-mail pra ele, falei, pô, já teve Muriqui, mas ele parece que não ouviu todos os episódios não, mas valeu aí, Thiago, resposta correta, realmente é o Papagaio do Peito Roxo. Vamos para a próxima resposta, que é de Amanda Isabela. Mello. Não, A Isabela não, mandou. porque a Isabela é que enviou a sugestão, né? É verdade. Oi, Fefe e Miriam. Como a Bela sugeriu o bicho do último episódio, eu venho sozinho nesse meio aqui hoje. Aí, tá vendo? O bicho foi o Papagaio do Peito Roxo, Amazona vinácea, um belo animal, mas infelizmente ameaçado de extinção. E dessa vez venho me aventurar e sugerir um bicho pro pessoal adivinhar aí. Sugiro o... E a dica é que é um animal muito apreciado pelo seu belo canto e por isso é muito comum em criatórios recreativos e comerciais e até na casa de algumas pessoas, principalmente os mais antigos. Tenho certeza que os pais e avós de muitos já criaram ou ouviram falar de alguém que criou esse bicho. Espero que gostem e que o pessoal acerte. Um beijo, Amanda Mello. Olha aí, Amanda Mello. Obrigada, Amanda. Ótima sugestão. E aí, bicho? E aí, bicho? E aí, Mi? E esse papagaio do peito roxo? Então, como a Amanda mencionou, o papagaio é o Amazona vinácea. Ele realmente está ameaçado de extinção, é considerado em perigo pela lista da IUCN. É uma espécie que ocorre na Mata Atlântica, sudeste e sul do país. E uma curiosidade é que, da população atual, cerca de 90% ou mais de 90% ocorre na região sul do país. Por isso que existem projetos de pesquisa específicos para esses papagaios,
na região sul. Mais um dos nossos papagaios aí na lista de ameaçados de extinção, mas com projetos interessantes e gente aí correndo atrás para tentar reverter o declínio populacional dessa espécie. E uma curiosidade, né, Fê? Por que papagaio é uma espécie que costuma entrar em lista de ameaça? Acho que todo mundo já foi em algum lugar que tinha um papagaio na gaiola, né? Então, além de perda de hábitat, ou seja, desses bichos estarem perdendo o hábitat, como por exemplo, esse papagaio é um papagaio que se alimenta de pinhão, e as florestas de araucária, elas estão em ameaça também. Essa questão de pegar filhotinhos de papagaio não é de hoje e é uma das principais causas de declínio populacional de papagaio. Ah, cara, que ideia de merda ter papagaio em casa. Você me desculpa aí quem tem papagaio e quem gosta, velho. Mas, cara, eu detesto, assim. Mas, cara, que o papagaio, ele é um bicho, ele é evil. Não, Fê. Lógico que é, papagaio. Aí, você vai na casa tem um papagaio, aí fala assim, pode brincar com ele é mansinho. Aí você chega o dedo perto, o bicho arranca seu dedo. Não, ó, gente, vamos voltar aqui. O papagaio domesticado, ele tem alguns comportamentos estranhos, mas isso é porque ele... Que ideia, pra que ter papagaio? Aí o bicho sobe no seu ombro, aí você vai tentar tirar ele fica ameaçando bicar seu dedo, e aí ele começa a bicar sua orelha. Aí você não consegue tirar ele, e ele fica bicando sua orelha. Porque papagaio não é feito pra ficar dentro de casa. É lógico, então, que ideia de merda ter papagaio. É o lance que eu tô falando. Não é uma boa ideia ter papagaio. Pra que ter papagaio? Pois é, deixa o papagaio na palmeira, voando, bonito, colorido, É igual gente. araponga, gente. A pessoa tem um bicho que parece que tá malhando ferro o dia inteiro na sua cabeça. Quando eu era criança lá em Minas, tinha uma rua que a gente passava, a pessoa tinha uma araponga presa na gaiola. Que ideia de merda. Na época que eu trabalhei no Pantanal, eles fizeram soltura de papagaios lá, desses papagaios apreendidos. E era cara, todo dia de noite no telhado, de manhãzinha no telhado, papagaio cantando hino de futebol, gente. Isso é uma judiação. Não vão parar de pegar papagaio. Não, tem um parque que eu trabalhei também que... O pessoal soltou um monte de papagaio lá de apreensão lá. E aí, cara, os bichos estão acostumados a vir comer biscoito, comer pão, comer essas coisas. E aí você ia tomar café de manhã, vinha, assim, dezenas de papagaio. E eles não ficavam lá no telhado olhando pra você. Eles desciam voando, eles pousavam em cima da mesa, aí eles pousavam na sua cabeça, pousavam no seu ombro. E se você não desse nada pra eles, começavam a te bicar. Gente, papagaio não é um bom pet. É só na cabeça dos velhos que tem papagaio que acha isso. E o papagaio é um bicho evil. Ele é muito inteligente, ele é extremamente inteligente. É uma das aves mais inteligentes que tem. Mas ele é evil, por isso mesmo. Deixa ele solto. Não tenha papagaio. Eu vou discordar de novo, ele não é evil. Quem é evil é quem prende o papagaio e faz essa... Não prenda. O que eu tô falando aqui, eu tô fazendo a campanha do bem. Não prenda papagaio, não tenha papagaio. Deixa ele fazer as maldades dele fora. Ele não faz maldade não, gente. Deixa o papagaio livre, pelo amor de Deus. Deixa ele dispersar semente de pinhão, deixa ele lá comer castanha. Isso mesmo. Eu tô zoando aqui, gente, mas a gente sabe, pistacídeo é legal, pistacídeo é importante, ele é predador e dispersor de semente, parará. O que é pistacídeo? Eu acho que eu nem falei. Pistacídeo é papagaio, arara, esses bichos aí. Não tenha eles em gaiolas, em puleiros, em whatever. Bom, é isso aí. Então, gente, quem tiver aí... desculpa as brincadeiras aí, quem gosta de papagaio. Eu gosto de papagaio, eu gosto de ver eles... Eu gosto de ver eles comendo semente aqui perto de casa. Eu tiro foto deles, eles são lindinhos. Mas não gosto de papagaio preso. Eu acho horroroso e acho que quem tem merda na cabeça. Então tá bom. É isso aí, pessoal. Quem sabe qual que é o bicho aí que vocalizou, que a gente colocou aí, que foi sugestão aí da Amanda Mello, mande e-mail para bicho@desabrace.com.br. Sensacional! Agora sim, bora pro episódio. Bora! I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. É isso aí, pessoal, e como eu disse, né, hoje nós temos aqui uma das pessoas mais apaixonadas pela ciência que eu tive o prazer de conhecer, um grande pesquisador que está aqui no Brasil há um tempo e que eu tenho a honra e o privilégio de tê-lo como co-orientador. Ele tem artigos publicados na Science, responsável aí por diversas iniciativas envolvendo conservação de espécies numa escala global que vai desde pesquisa com formigas até baleias. Então eu não tenho nem como descrever
descrever o prazer que é ter você aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao Desabraçando Árvores, Dr. Clinton Jenkins. Obrigado, Fernando. Prazer para o convite. Acho que é um bom resumo que eu tenha uma carreira bem diversificada no sentido de ciência. Feliz que eu estou no podcast hoje. O Clinton outro dia até me mandou um vídeo desabraçando uma árvore, né, Clinton? Sim. Você pode colocar no site lá. Vou colocar. No último episódio a gente falou bastante sobre a questão de ser ou não ser cientista. Inclusive eu dei um exemplo, né, de como que isso me chamou a atenção, porque você foi a primeira vez que eu vi alguém preencher um campo profissão e escrever cientista com uma naturalidade incrível. E eu até te perguntei na época, isso foi lá no Caparaó, né, que eu falei, poxa, você preencheu como cientista, que legal. Acho que faz sentido. Essa é a profissão, um estilo de vida, na verdade, você decidir ser cientista. E de onde vem isso, Clinton? Qual que é a origem do seu interesse por ciência? Na verdade, eu sempre teve essa curiosidade sobre o mundo. Não sei, isso é uma coisa natural para mim. Desde uma criança, eu sou americano, nasci nos Estados Unidos, no estado de Tennessee. Na verdade, a parte leste do Tennessee, nas áreas de montanhas, nos Appalachians. E eu sempre tinha muita curiosidade do mundo, lendo as revistas populares da ciência, livros, assistindo as coisas lá do Discovery na televisão, National Geographic. E eu não lembro exatamente quando, mas no momento da escola eu decidi, não, eu quero virar cientista. E também eu pensei que ia para o espaço também, virar astronauta, mas eu acho que ia ser muito comum, né? Quem não, né? Criança. Eu até tô vendo aqui agora na tela do laptop, eu tenho uma imagem aqui da outro planeta, Saturno. Então eu ainda tenho muito interesse nessa área de ciência também. Fantástico. Qual que é o seu background, Clinton? Eu formei em biologia, graduação na East Tennessee State University, que é a universidade regional, que está perto da cidade onde eu nasci. Tem lá 4 anos e meio. Eu estudei, na verdade eu comecei com física, mas fiquei na física por 1 ano, pensei, não quero ficar com isso, porque eu fiz alguns cursos de biologia, pensei, não, eu gosto de biologia mais, eu vou mudar. Eu estudei um pouco de computação também. Não, esse não para mim também, não vou focar mais na biologia. Uhum. E por que isso? Porque geralmente, quando a gente até discutiu um pouco isso no último episódio, quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em física, né? Até aquela caricatura do cientista é o cara de jaleco com aquelas luvas pretas, né? De quem trabalha com radiação. Eu tive muito interesse na natureza, mas ele vem de uma origem que acho que provavelmente é bem diferente do que a maior parte das pessoas no Brasil, porque eu cresci caçando os animais. Que é uma coisa bem comum na região onde eu cresci, mas caçando os animais, esquilos, veados, vários outros animais locais por comer, tá? E nesses momentos você fica muito tempo na floresta. Sim. E, na verdade, muito tempo não caçando, esperando o animal, buscando o animal. E nesses momentos teve muita oportunidade de ver a natureza, o que está acontecendo, como funciona. Você para achar o animal, precisa saber onde tem a comida dela e o que é o comportamento dela. E com isso eu desenvolvi, eu acho que um pouco de interesse nas coisas, ecologia na prática. Até eu tenho algumas lembranças de animais que eu não sabia o que é o animal, mexendo lá nas folhas na floresta e pensei, nossa, o que é esse animal? Quem pode explicar esse animal para mim? Além disso, eu também tive a sorte de crescer numa área que teve alta biodiversidade para os Estados Unidos, a floresta das Appalachians lá. É muito diverso, uma das mais diversas do país. E quando eu fui para a graduação, nessas aulas de biologia, ecologia, teve muita pessoa que forma tipo de naturalista, que deu explicações de como funcionam as aves, os outros animais, ecologia dos riachos lá. E com isso eu fiquei muito interessado e decidi, eu vou ficar dedicado nessa área. Fantástico. O sistema de ensino lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Você não decide o que você vai fazer logo na graduação, né? Exatamente. Acho que tem mais flexibilidade.
Então, na graduação, claro que eu estudei muito de biologia, também eu matei outras curiosidades de história, eu tive aula de história de Roma, coisa de antropologia, até uma parte do interesse no Brasil vem de um curso de antropologia cultural, que Olha o aí. professor lá, o Anthony Cavender, e ele explicou um pouco de como funciona a cultura dos países da América do Sul. Ele fez pesquisa no Equador, na verdade, fez medicina antropológica, alguma coisa dessa, estudando as plantas que as pessoas indígenas usaram. E com isso eu juntei duas coisas. Não, eu tenho interesse nessa outra parte do mundo, é muito diverso, no sentido cultural, também biológico. E, acho que, não sei se essa forma de aprender é melhor ou pior, mas é um pouco diferente do que tem aqui no Brasil. Lembrando bem, muitos anos atrás, eu lembro, depois da graduação, eu decidi, não, eu vou para o doutorado, vou virar cientista, e eu fui, busquei os programas, eu vou para a Universidade do Georgia, porque teve um programa de antropologia ecológica, vou juntar esses dois interesses, mas, sabe, às vezes você não pergunta para as outras pessoas como fazer eu mandei o currículo, tudo, e não perguntei muito dos professores que eu tinha na época, e até eu fui para a Georgia, entrevistei, conversei com as pessoas, beleza, eu vou para a Georgia. E depois chegou uma carta, poucos meses depois, você está recusado. O que eu vou fazer agora? Porque você tem basicamente uma chance por ano. Eu não tentei em outras universidades, eu fiquei, agora eu tenho mais um ano, até eu consigo tentar de novo. Mas eu tinha uma oportunidade, eu conversei com os professores, eu expliquei o que aconteceu, assim, não. Ninguém teve muita pena, isso aqui, você fez, você não perguntou, não. Mas depois uma explicou assim, que não faz desse sentido. Você busca várias opções, manda para várias universidades, porque você nunca sabe. Você queria ficar com opções. É verdade. É. Eu fiz isso no doutorado, porque no mestrado eu tentei num lugar só e passei, mas depois eu comecei a ver alguns colegas que não passavam e ficavam assim, tinha que esperar, né? No doutorado eu já tentei em 2 lugares. Claro que demanda um pouco de tempo, mas é uma decisão enorme que Sim. você vai dedicar 4, 5 anos da sua vida nesse doutorado. E aí, o que você fez nesse 1 ano que você ficou esperando? Bom, tive sorte que o chefe do departamento, um dia ele ligou para mim, ele estava sabendo. Bom, você não tem nada a fazer, né? Não tem muito a fazer agora. Ele disse, a gente precisa de um instrutor para as partes práticas de curso de biologia, cuidando do laboratório, dando aula prática para os alunos. E você topa fazer, porque a gente precisa basicamente começando aqui um pouco tempo, poucos meses. Claro que não tem nada mais a fazer. Paga pouco, mas é melhor do que zero. E aí eu fiz isso para mais ou menos 9 meses. E no tempo eu fiquei estudando também nos programas de doutorado, até mestrado também, porque se não entro no doutorado eu vou para mestrado, porque eu não queria ficar parado por mais um ano. Uhum. E deu certo essa vez. E é comum lá, né, você ir direto pro doutorado. É possível, não é tão comum, mas tem. Eu fiz porque eu conversei com os professores dizendo que você já sabe, com certeza, você quer doutorado e não precisa fazer mestrado, porque até um certo nível você está duplicando a educação, se você já vai para doutorado. Eu disse tudo bem, eu vou. Mas é bem interessante, até teve um programa de doutorado, eu entrevistei com um professor, que a gente não precisa dizer o nome. Ele me recusou porque eu não tinha mestrado. Eu disse, mas o que é engraçado na época, eu disse, não, eu já estou aceito em alguns programas de doutorado, eu estou fazendo entrevista aqui para saber se vocês também têm uma opção de doutorado que eu
posso escolher entre as opções. Ele diz, não, eu não tenho interesse no aluno que não tem mestrado já. Ok. Então, basicamente acabou a conversa, eu acho que eu nunca conversei mais com essa cara. Mas assim, eu vejo também que eu conheci alguns colegas que tinham a vontade de entrar direto no doutorado, só que eram muito jovens, né? Muito, assim, muito sem experiência e tal. Eu vi, assim, que a experiência do mestrado me ensinou como trabalhar, na verdade. Me ensinou a escrever, me ensinou como que eu funciono. O mestrado foi meio que uma bigorna, na verdade, né? Alguém fica lá batendo e te forjando numa bigorna. Eu não sei, eu acho que tem um pouco essa insegurança, né? De alguém que não passou por essa aprovação, às vezes chegar no doutorado e travar, não conseguir escrever e tal, não sei. Tem. Eu não recomendo para todo mundo. É difícil, porque é uma grande... Você está pulando por um nível de intensidade que às vezes é muito difícil para uma pessoa. Eu acho que os professores sentiram que eu já estava pronto para isso, mas também eu vi alguns colegas que entrou no doutorado e desistiu por causa disso. Eles saíram, nesse caso, com o mestrado. Teve essa opção. Não, eu vou mudar de doutorado, eu vou diminuir esse tempo de sofrimento para 2 anos. Em vez de ficar aqui 4, 5 anos. E depende muito, às vezes a pessoa não sabe exatamente o que queria fazer no resto da vida. Você descobriu que, não, na verdade eu não quero doutorado, eu não quero nesse caminho de pesquisa, que o doutorado em biologia é basicamente para isso, pesquisa. Se você vai no outro caminho, outros trabalhos que não precisa mestrado, não precisa de doutorado, não tem vantagem de fazer doutorado. Fazer só por fazer, né? Faz no nível que é adequado para os seus interesses. Mas às vezes você não sabe no início se esse é para você. Não tem nada contra disso. Até tem alguns programas que eu acho que é interessante, eles começam com essa mentalidade que não, você entra, você vai fazer o mestrado e você queria doutorado, é basicamente uma continuação do seu mestrado. Uhum. Então você não perde tempo fazendo as duas. Mas você tem a opção de sai para um lado com mestrado, se você decidir, não, eu quero o resto, que eu acho que é bem interessante. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. Então, aí você entrou, qual que você escolheu? A Universidade do Tennessee. E eu busquei universidades no mundo todo, fui em várias universidades no país, a Universidade de Califórnia, fui na Colômbia, a Universidade de Maryland, e a Universidade de California Davis e Riverside também, né? Mas eu decidi, na verdade, o Tennessee, que era relativamente perto da casa, 2 horas, não por causa disso, porque eu estava tentando sair para uma outra realidade, um pouco mais longe da casa, mas é baseado no orientador, porque todas as sugestões que eu tinha, você não escolhe a universidade, você escolhe um orientador para ser o doutorado. E o orientador mais interessante para mim, na época, que no fim era o Stuart Penn, teve sorte que ele estava lá perto, na Universidade de Tennessee, então eu fui lá, entrevistei com ele, e disse que não, acho que no final, fica em dúvida entre algumas opções, eu decidi, vou aqui estudar com esse grupo. Que não é qualquer grupo, né? Ele já produziu alguns pesquisadores bem conhecidos no mundo. Ele é bem intenso também. A taxa de mortalidade dos alunos é alta. Ele teve uma sugestão, quando eu entrevistei, eu lembro até agora, ele fala, converse com meus ex-alunos, incluindo os alunos que desistiram, que saiu fora. E ele deu os contatos para eles. E eu conversei com eles. Eles discutiram bem as vantagens e desvantagens. Essa é a melhor forma mesmo. Eu conversei com o Timothy Kirell na época, ele falou exatamente isso. Falou, antes de você tomar qualquer decisão, sai para tomar uma cerveja com ex-alunos do seu potencial orientador. Aí você vai ter uma visão mais abrangente. E lembra, muitas das coisas que os alunos falaram, positivo e negativo, é certo.
Eu concordo com o que eles disseram, que não. Pensa qual desafio você quer. Pensa bem se você aguenta esse tipo de comportamento ou esse nível de intensidade ou não, porque você vai ficar com isso por muitos anos. Porque assim, uma característica que eu vejo dos trabalhos do Stewart e do seu é que as análises na escala de planeta, né? Alguns sim. Penso nas grandes perguntas, que essa é uma visão que eu ganhei, de fato, dentro do laboratório dela, de como pensar. E a ciência é isso, pensa de uma pergunta que não tem resposta, ou que não teve ninguém que explorou a pergunta, ou essa linha de pesquisa, porque isso é onde você faz impacto. E basicamente todo mundo no grupo dela estava olhando nesse sentido. E não sempre deu certo, mas às vezes você vai explorar uma pergunta, e depois 6 meses, 9 meses, vai descobrir que não, isso não está dando certo, eu investi muito tempo, e também eu não tenho uma resposta dessa pergunta. Você começa de novo, isso é frustrante. Mas acho que ciência é isso. 90% do que você faz, você não publica. É a parte que você faz para aprender o que de fato precisa fazer. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. Você é uma pessoa que já rodou meio mundo, né? Você fez um trabalho na China, né? Com banda. Isso foi durante já seu doutorado? Não, essa era depois. O doutorado foi focado, na verdade, nas Everglades, na Flórida. Teve uma espécie ameaçada de um pardal lá. E no Brasil, na Mata Atlântica, especificamente focado no Rio de Janeiro. Mas depois eu fiz vários postdocs. A primeira foi num grupo que fez pesquisa na China sobre as áreas de habitat de panda. O Giant Panda, na verdade, tem 2 espécies de panda. E para isso eu fui para o Michigan State University, por algum tempo. E depois depois desse postdoc, eu passei alguns meses sem emprego. Esse é comum, felizmente. Mas era um momento de repensar também, porque, você está desempregado, você está avaliando as suas escolhas na vida. Como eu cheguei aqui? Eu não tenho doutorado, eu não tenho trabalho agora, não tenho salário entrando. Eu acho que eu fiz essa coisa, está dando certo ou não? Mas eu tinha uma oportunidade nesse tempo parado, que uma colega me chamou para participar num livro que ele estava escrevendo sobre corredores no mundo. É o Anthony Anderson. É tipo, você não tá fazendo nada aí? Você não quer me ajudar num livro? Tipo isso? É basicamente isso. Eu tô sentado aqui, eu tô perto de uma universidade que tem biblioteca. Eu fiquei nessa época na Universidade do Georgia, porque o meu irmão estava terminando o mestrado dela lá. Eu fui na casa delas, eu preciso de lugar para morar, porque eu não tenho casa. E eu fui na universidade dela e aproveitei a universidade lá. Eu não tinha nenhum vínculo oficial, mas ninguém perguntou também, porque eu estava lá na biblioteca. Fiz as coisas, escrevendo esse livro, que aqui tem uma cópia aqui perto. E depois disso, o Pim, ela estava sabendo a situação também. Um dia ela me ligou. Eu lembro que eu estava na casa dos meus pais e ela disse, eu tenho um pouco de dinheiro aqui. Eu não tenho muito, mas eu sei que você tem 0 agora. Pouco é melhor que 0, né? É isso. Você quer voltar? Claro. Quando você pode começar? Eu disse, eu posso começar amanhã, se você quer, mas eu preciso voltar para Georgia para pelo menos pegar minhas coisas e chegar lá. Na verdade, era na Carolina do Norte nessa época, porque o PM ele já mudou para Nova York, na Columbia Universidade, e depois ele mudou para Duke University. Então, nessa época, eu disse, não, eu vou voltar para o grupo. Eu fui lá. Fiquei lá 5 anos, eu acho. 4, 5 anos. Mas aí você tinha uma posição na universidade? Eu tinha, não lembro o que é. Eu nunca fiquei muito preocupado com esses títulos. Para mim, minha oportunidade de voltar para um grupo de alto nível de ciência, uma universidade que tem bastante recurso, bastante infraestrutura, do que a universidade é mega rico, e receber um salário com a liberdade de fazer de explorar muitas perguntas.
Até eu não lembro exatamente o que o projeto que pagou o salário. Mas dentro do grupo do PEM, eu sempre tinha essa opção de expor qualquer pergunta que era relevante para a conservação. Não era uma dessas pessoas que falavam, não, a gente paga para você fazer isso. Era mais no sentido que a gente paga para fazer isso. Se você consegue fazer tudo isso em 2 dias, beleza, você vai receber. Se demora 6 meses, bom, tudo bem, você vai receber igual. E o tempo que está sobrando, você pode explorar outras coisas. Então, fica com muita flexibilidade. Então, nós vamos pagar você para pensar. É basicamente isso. Que é interessante, né? Cientistas são treinados para pensar, né? Ou pelo menos deveriam. Deveria, é. E é engraçado, acho que é uma coisa para pensar, olhando atrás, a maior parte das pesquisas, publicações que eu tenho, ninguém pagou. Às vezes eu tinha projetos pagando financiamento para fazer uma pesquisa, mas muitas das publicações, elas teve um pouco de vínculo com o projeto, às vezes não. Muitos dos artigos que eu publiquei mais conhecidos, não tinha projeto vinculado. Uma coisa que eu sentei com pessoas que, você topa de fazer essa pesquisa, escrever esse artigo? Tá, eu topo. E a gente fez. Até hoje eu trabalho nesse sentido. Você faz algumas coisas para receber, você faz outras pesquisas por interesse, porque você acha que vale a pena, curiosidade, e às vezes aparece a oportunidade. Alguém liga no Skype, eu estou fazendo isso, você queria participar nesse grupo? Tá, a gente tem dinheiro? Não tem dinheiro. Tá bom, mas eu vou participar, mas se você acha um pouco de dinheiro, isso é legal, se não, tá, tudo bem, né? A gente anda para frente, sem recurso. Esse tipo de insight é uma coisa que mudou muito a minha perspectiva. Eu lembro uma vez que eu te procurei e falei, poxa, Clinton, como que você trabalha? Qual que é a sua organização diária e tal? E aí você começou também a falar um pouco dos artigos, das coisas, e aí a gente foi falando alguns artigos seus que eu já tinha lido, e você falou, esse artigo aqui, eu vi que não tinha uma resposta muito clara em relação a isso, era uma coisa que eu estava interessado, e aí eu falei, poxa, eu vou fazer essa pesquisa então. Simplesmente por uma curiosidade, uma vontade de descobrir algo, né? Eu falei, poxa, que fantástico, cara, é isso que um cientista faz, porra. É isso, é para matar a curiosidade. E você faz a pesquisa com mais vontade. Não, eu quero saber. E aí isso acontece muitas vezes. Você olha na lista de publicações que eu tenho, às vezes parece bem esquisito, na verdade. Porque tem coisas que você contou de formigas, agora tem coisa vai sair logo de baleias, tem coisa de espécies invasoras. E você fica, cara, o que está conectando todos esses artigos? Porque eu nunca fiz um programa de pesquisa bem, focado numa pergunta. Tem pesquisador que faz isso, basicamente explora uma pergunta na carreira toda. Eu quero as perguntas interessantes para a conservação de biodiversidade. E com isso, viu várias oportunidades, mas às vezes não tem uma conexão tão clara com o outro. Mas quase sempre teve um vínculo com uma questão de conservação. Aí que era a minha interesse. Eu estou fazendo ciência para a curiosidade, mas também para questões práticas. Eu queria proteger a biodiversidade. Isso tem influência, Clinton, porque essa questão de você ter feito parte do seu doutorado na Flórida, que foi uma região onde tinha essa discussão de biologia da conservação bem intensa, né, nessa época. Como que você começa a falar de biologia da conservação, assim, que não é uma coisa estritamente acadêmica? É verdade. Essa coisa na Flórida, nos Everglades, era totalmente vinculada a uma espécie ameaçada, uma das primeiras espécies protegidas pelo Endangered Species Act dos Estados Unidos. Acho que é uma das espécies originais da legislação. E teve algumas perguntas bem práticas de explorar. Na verdade, a pesquisa era para quantificar quanto de habitat foi destruído por as ações do governo. Questão de gestão da água na Flórida, que é sempre uma grande preocupação na Flórida. E teve um fim bem específico. Não, a gente quer proteger as Everglades e essa espécie aqui, junto com as outras espécies, mas essa espécie teve proteção por lei. E se você consegue colocar números nesse impacto que as ações do governo fez, teve efeito, porque os advogados pegam essa pesquisa, eles aplicam, não, você precisa fazer gestão considerando esses fatos aqui. E foi usado. Até hoje, acho que está usado para
para as brigas, para proteger e também fazer a restauração dos ecossistemas lá na Flórida. E o foco é isso, fazer impacto. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. E como que essa sua pesquisa, se for, né, dessa espécie na Flórida, combina com a pesquisa que você desenvolveu no Rio de Janeiro, aí voltando um pouco lá atrás? Bom, como funcionou? Teve um raciocínio atrás desses componentes do meu doutorado. Porque o doutorado teve 4, 5 capítulos, 2 dos Everglades, 2 da Mata Atlântica e outros sobre espécies invasoras. Cara, bem esquisito essa combinação. Quando eu entrei no doutorado, meu orientador disse que eu vou apresentar uma lista de opções que estamos explorando no grupo e tem recursos ou tem conexões com pessoas que conseguem viabilizar essa pesquisa. Tá, beleza. Ele deu uma lista enorme e uma delas era Mata Atlântica. Porque é Mata Atlântica. A gente tem essa outra pesquisa que está finalizando que mostrou que o Rio de Janeiro tem a maior concentração de aves ameaçadas nas Américas. Olha aí. Na época tinha dados, era bem mais cru do que tem hoje, mas eles mapearam todas essas aves, que as espécies ameaçadas estão maior concentração no Rio. Tá, beleza? Então, se você quer fazer conservação de aves, será interessante focar no Rio de Janeiro. Tá, beleza. Eu quero fazer isso, que eu disse para ele. Você fala português? Não falo nenhuma palavra que não é inglês. Tá, então precisa estudar um pouco de português. Você já foi para o Brasil? Não, nunca saiu do país. Tá? Bom, a gente precisa pegar o passaporte. Mas ele tinha conexão com um professor na Universidade Estadual do Rio, no UERJ, a Maria Alice Alves, que é colega até hoje. Mas ele diz alguma coisa prática também. Olha, uma pesquisa dessa, aqui no outro país, com uma Mata Atlântica que você nunca foi ainda, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Tem muita incerteza. Isso não é a melhor coisa para o doutorado. Por quê? Doutorado, você tem um prazo e você não pode ficar lá experimentando em tudo com um nível de incerteza tão alto. Você precisa de algumas partes que você tem certeza que vai produzir resultado. Tá, faz sentido. Vamos fazer uma parte com os Everglades, que a gente já tem uma equipe, já tem bastante recurso, e tem algumas coisas claras que a gente sabe, a gente consegue produzir um resultado com isso. E nesse mesmo tempo, você vai ficar lá explorando as possibilidades da Mata Atlântica, que tem uma grande potencial no longo prazo de fazer impacto na conservação, mas tem esse risco, que talvez depois de 3, 4 anos você não tem um artigo, não tem capítulo para o seu doutorado. E eu acho que é uma boa sugestão, porque as coisas das Everglades andou mais rápido, porque já teve muitos dados, muitos conhecimentos. Os primeiros capítulos eram sobre a pesquisa nas Everglades. E depois, alguns anos, começou a sair alguns resultados das coisas na Mata Atlântica. Então, não lembro, era na última hora que eu escrevi algumas páginas na tese para explicar por que tem esses capítulos, o que junta esses capítulos. Eu não lembro, eu acho que eu escrevi alguma coisa sobre análises espaciais, mas é literalmente uma coisa dias antes da defesa. Para juntar esses capítulos. Não, esse é uma pacote mesmo, tudo isso junto merece o doutorado. E a universidade aceitou. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. Mas e no lado humano, assim, né? No lado pessoal, como que é essa experiência de você sair do país pela primeira vez e vir para o Brasil, assim, que é uma cultura completamente diferente? Você chegou lá no Rio de Janeiro, quais são as suas impressões? É puxado, cara. Teve vários traumas ao longo dos anos. A primeira vez, o laboratório foi junto. Acho que tem 4, 5 no grupo. Eu lembro, acho que era em 1999, 2000. Todo mundo foi. A gente passou 3, 4 semanas viajando no Rio com a equipe, algumas pessoas da equipe da UERJ, visitando os ecossistemas, a restinga, as montanhas lá no Serra dos Órgãos, ver as outras reservas. Basicamente para conhecer o local e as pessoas. E claro, todo mundo falando inglês, porque ninguém no grupo sabia mais do que 3 palavras de português. Tá.
Eu fiquei lá e depois do primeiro mês, o resto do grupo voltou para os Estados Unidos. Ficou só você. Eu fiquei por mais um mês. E, eu penso, o que estou fazendo aqui? Eu não consigo conversar com a maior parte das pessoas, eu vou ficar aqui um mês, eu não sei o que eu vou fazer, mas basicamente o grupo, o laboratório lá, me adotou. Então eu fiquei no grupo, conversando com os alunos, a gente foi nos barzinhos à noite, conversando, eu fui em alguns museus também. Depois desse tempo eu voltei para os Estados Unidos. O que eu tinha de resultado da ciência mesmo? Porra nenhuma. O que você tem? Eu acho que teve alguma coisa de papel, escrevi algumas coisas. Na verdade, eu fiquei um tempo escrevendo o primeiro capítulo dos Everglades. Que eu tinha experiência, algumas ressacas de bebendo nos bares. Eu tô adaptando a cultura. Ele disse, tá bom, mas se tava, primeiro ano, isso pode acontecer. Mas o segundo ano, você precisa produzir uma coisa interessante. Tá, ok, próximo ano vai. Depois isso, avançou, segundo ano eu voltei pro Brasil, fiz um curso de português na Fortaleza, mas era um grupo de gringos da Universidade de Tennessee. Eu acho que eu aprendi pouco, na verdade fiquei lá mais aproveitando a praia lá e voltou tomando cerveja com as pessoas na praia. Mas também nessa segunda ida pro Brasil, eu decidi que eu vou viajar. Preciso conhecer mais da Mata Atlântica. E na época, teve essa oportunidade de comprar um voo que você paga um preço, você passa em várias cidades com um preço menor. Eu comprei isso, cara. Onde eu vou? Eu comecei na Fortaleza, depois eu fui para Recife, Salvador, Linhares, Vitória, no Espírito Santo, onde eu visitei a reserva Sorotama e Linhares. Depois Rio de Janeiro, depois São Paulo. Não sei quantos meses durou. Nossa, fez um rolê, hein? Nossa, mas também várias coisas bizarras que eu passei no Salvador. Na verdade, 2 dias antes do Salvador, vi nos jornais que teve uma greve de polícia. O militar o exército estava na Salvador porque teve tantos homicídios na cidade. A cidade estava em pânico. Você pergunta para as pessoas no Salvador até hoje, todo mundo lembra. O que estou fazendo? Estou viajando aqui, não tenho outra opção. Eu vou para Salvador. Eu fiquei lá aterrorizado, porque teve soldados na rua com um fuzil enorme em toda a esquina. Putz, cara, alguém roubou algumas das coisas que eu tinha. Cara, o que estou fazendo nesse país? Você foi assaltado? Alguém roubou algumas coisas pequenas que eu tinha na rua. Nada de grande importância. Eu fiquei basicamente em Pelourinho, parte turística, escondida no hotel, porque fica com medo que, eu vou morrer na rua, porque vamos falar em dezenas de homicídios por dia. Caramba. Você não quer. Cara, eu não sei, essa escolha de fazer conservação na Mata Atlântica, eu não sei se vai dar certo se tá desse jeito. Talvez não tenha sido uma boa ideia, né? Você poderia fazer com o Warfare Ecology. É isso, mas depois, eu vou continuar. Eu fui para as outras cidades, fui para Linhares, Sorotama, teve uma boa visita lá, as pessoas mostraram. Na verdade, eu acho que eu entrei numa da reserva sem permissão, porque eu não sabia como perguntar para uma permit para entrar na reserva biológica. Eu peguei o carro e fui lá. Mas ninguém perguntou. Então... Você foi lá, entrou lá e boa. Depois eu fui no Rio, eu encontrei fui na Reserva Biológica União. Eu encontrei com o chefe lá, o Whitson, que ele é chefe até hoje, que eu não sabia bem na época que a alta importância dessa reserva e também que foi criado 1 ano antes dessa visita. Que é a maior população de mico-leão dourado, né? Eu não sei se é a maior população, mas uma das populações essenciais. Mas é um dos únicos fragmentos de floresta Mata Atlântica de baixa elevação, baixa altitude, que tem no Rio. Porque as áreas mais planas foi desmatado muitos anos atrás. Então, eu fui lá e conversei com ele, sabendo que muitos anos depois, na verdade, eu participei na expansão
dessa reserva. Um fruto das pesquisas que eu fiz e a força de muitos outros colaboradores. E a gente conseguiu comprar uma área para criar um corredor conectando essa reserva para outras florestas e depois vem uma expansão para a direção oeste da reserva para criar uma reserva maior, que é mais capaz de proteger as espécies endêmicas que tem lá. Que é um grande sucesso, é um fruto da pesquisa de muitos anos, mas demorou acho que 15 anos para ver o resultado no final. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. Você começa a vir para fazer essas pesquisas pontuais, né? Oficialmente você ainda morava lá. Nos Estados Unidos, sim. E aí como é que vai essa transição, Clint? Que você começa a vir com mais frequência, começa a cogitar, a focar suas pesquisas aqui no Brasil? Sim, é o fruto de algumas amizades que eu tinha com pessoas. Um ano a gente criou um curso na Flórida de sensoriamento remoto, que é uma ferramenta que a gente usou nas pesquisas lá, e teve um brasileiro que participou no curso, que é Alexandre Wessel. Olha aí. Que é professor no IP. Uhum. Eu ajudei nesse curso, teve outro professor dando aula, e depois o Alei, ele convidou para fazer o curso no Brasil, explicando, acho que essa ferramenta é muito legal, ele usou o sensoriamento remoto no doutorado dele. O que é sensoramento remoto? Análise de imagens de satélite. Uhum. Olhando do espaço, ou pode ser de avião também, olhando na planeta. Então tem técnicas de processar essas imagens e mapear as feições, os fragmentos de floresta, os ecossistemas, solos, essas coisas. E a gente teve experiência nessa tecnologia, essa metodologia, que era raríssimo no Brasil. O Leia explicou que não tem oportunidade para pessoas de conservação aprender essa ferramenta, porque tem pouco lugar que tem acesso do software, dos programas, e está bem restrito. Acho que se você dar esse curso aqui no IP, um curso bem compacto de 7, 8 dias, vai ter muito interesse, tá? Eu tô. Assim, só para contextualizar, gente, isso aí eu tava na graduação ainda. Então, de maneira geral, cara, a gente não tinha acesso a mapa, não tinha acesso a nada. O pessoal usava carta topográfica, ou ia mostrar uma área, você fazia um grid na floresta de trilhas, e você plotava esse grid assim numa folha de papel e você usava esse XY desse grid igual uma batalha naval, né? Então realmente assim, era uma coisa, pouquíssimos lugares tinham softwares, tinham, né? GPS mesmo já era uma coisa que não era todo mundo que tinha, né? Uhum, era bem pior do que tem hoje, o GPS com erro de 100 metros. Quem tinha, né? Você tinha, era compartilhado com todo mundo, o grupo. Então, ele convidou para dar esse curso, eu disse, eu desenvolvi os materiais, na verdade, ao longo dessa viagem da Fortaleza até São Paulo, acho que eu preparei bastante materiais lá na Salvador, escondido no hotel, porque eu estava com medo de sair. Vou ficar aqui estudando, preparando os materiais. Eu dei o curso, deu certo, que ano sucesso. Que foi esse? 2000, 2001, não lembro exatamente, mas nessa época. Beleza, então eu voltei para os Estados Unidos. Mas deu sucesso, ele convidou, vai próximo ano também, você consegue fazer próximo ano? Tá, a gente faz um jeito, a gente paga a passagem para você e você fica aqui, dando esse curso. Eu fiz isso para não sei quantos anos. Todo ano eu fui ao Brasil 1, 2 vezes para esse curso, outras pesquisas lá no Rio e também em São Paulo para visitar o IP. Aí eu continuei fazendo isso até 2013, eu acho, 2012, 2013. Essa era uma parte da minha vida. Todo ano eu vou ao Brasil, fazer esses cursos, você tem outras oportunidades. E no resto do ano eu continuei fazendo outras pesquisas, outros postdocs, projetos que teve financiamento, teve coisas da Amazônia, teve coisa de NASA por alguns anos que pagou o salário. Como é que foi essa coisa do projeto com a NASA?
Acho que nem precisa explicar o que é NASA, né? Acho que todo mundo sabe o que é NASA. NASA. Coisa, pensa NASA vai para a Lua, Marte, as coisas. Mas a gente tinha contato com essa cara lá, Woody Turner, que também é do Tennessee. Ela é o chefe do programa de biodiversidade da NASA. Olha aí. Que basicamente é o programa de biodiversidade, eu acho que existe por causa dela. Que ela estudou conservação, por mostrar dela. E tinha um edital, que a gente quer aplicar a tecnologia de NASA para biodiversidade, conservação de biodiversidade, como entender melhor. E nesse momento eu estava colaborando conversando, na verdade, com um grupo de pesquisadores de formigas. Grande banco de dados de formigas, onde tem cada espécie, onde tem levantamentos de formigas, comunidade de formigas. E teve um pesquisador lá que é maravilhoso de escrever proposta. Ele sabe como vender peixe, o Rob Dunn. E a gente montou uma proposta baseada em formigas, juntando com tecnologia de NASA. De fazer modelagem de onde tem formigas no mundo, explicando o que vai acontecer com a diversidade de formigas. E ganhamos o edital. Olha aí. Eu fiquei 3 anos nesse projeto de estudar formigas. Até hoje eu tenho pesquisas com formigas. E deu certo, eu tenho vários artigos sobre formigas. E a gente juntou com algumas coisas de borboletas também no final, porque teve outro grupo de pesquisadores de borboletas. Então, acho que um dos poucos grupos de pesquisadores que estudou insetos com recursos de NASA. Você não conseguiu ir passear na estação espacial, não? Levar uma fazendinha de formiga lá para estudar elas? Não. Eu pensei de fazer isso. Nossa, como a gente consegue continuar com NASA? Mas não deu certo ainda. Ainda estou pensando em como voltar para essas coisas com a NASA. Vamos ver. Agora a gente tem que fazer coisa com a SpaceX, cara. SpaceX, sim, a gente manda para Marte. O SpaceX que tá andando para frente. Verdade. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. Mas voltando pro Brasil, eu teve essa conexão com o IPEI por muitos anos e um dia eu estava na casa do Alexandre conversando sobre as possibilidades. Ele disse que você não quer ficar no Brasil? Que é uma coisa que eu pensei várias vezes, se eu mudo para morar no Brasil ou não. Várias pessoas já convidaram, mas tá difícil, precisa de recurso, cara. Eu vou mudar para outro país sem plano para sobreviver. Ele disse, não, agora tem. Agora tem nesse programa a Ciência Sem Fronteiras. Eu disse, mas a Ciência Sem Fronteiras, né, para os brasileiros, está mandando milhares e milhares de alunos, postdocs para outros países, para pegar a experiência e conhecimento de outro país e voltar para o Brasil. Mas, sim, mas tem no outro lado também, que eu não sabia. Tem isso para atrair estrangeiros para ficar no Brasil. Isso faz sentido, porque você pega a experiência, a pessoa fica no Brasil e fica treinando brasileiros dentro do país. Tá, ele disse que tem pouca gente mandando proposta. Até ele conversou com alguém e disse, tem mais recursos do que propostas. Eu fico lá pensando, não, quero fazer isso, não... Eu estava olhando nas opções que eu tinha nos Estados Unidos, era uma época, um pouco de incerteza, não sabia por quanto tempo teve recursos para pagar o meu salário, tá acabando alguns projetos, e disse que tá bom, vamos escrever a proposta. Tá. Então a gente abriu algumas cervejas e começou a escrever. Na casa dela. Você escreve, tá escrevendo. Acho que 1 semana, 2 semanas a gente preparou tudo e mandou. Eu já voltei para os Estados Unidos. Tá, ok, mandou. Cara, poucos meses depois já voltou com resposta. Tá, aprovado. Olha aí. Você já pode ir para o Brasil para começar. Você fala, peraí, eu preciso de tempo para essa mudança. A proposta é basicamente você começa a semana que vem. Caramba. Assim, não, você precisa de algum tempo. Acho que a gente escreveu a proposta tipo de abril, maio, e junho já teve resposta. Não, eu preciso organizar as coisas aqui. Mas, em outubro de 2013, eu mudei. Eu fechei tudo nos Estados Unidos, vendi várias coisas, carro, móveis do apartamento. Eu mudei, coloquei tudo no avião. E aí a pergunta, por quê? Por que vir pro Brasil? Bom, eu imaginei, eu tenho uma carreira dedicada à conservação.
ciência e conservação. Desde o início, eu pensei, não, eu quero fazer a diferença para a conservação de biodiversidade. A Mata Atlântica, o Brasil, uma das áreas mais importantes do planeta, a maior parte de conservação na prática não é feita por cientistas, academia. É feito por ONGs ou governos que protegem as áreas no chão, na prática. Eu quero essa experiência. Eu quero ver do outro lado das pessoas atuando de fato no chão, que o IP faz. Eu sabia que não, essa vai ser um pouco difícil, porque saindo de academia, que é um meio ambiente muito confortável, que você fica lá pensando, com muitas outras pessoas pensando, e sem muita consequência se você não tem resultado. Talvez você perde o dinheiro, totalmente, mas você pode ficar lá imaginando o futuro. É mais difícil executar as coisas na realidade. Então, assim, eu vou para o Brasil, ficar dentro dessa ONG para ver como funciona a conservação. E na época, era uma época boa no Brasil. O Brasil estava para a ciência e para a conservação também. Teve muitas notícias saindo, tem muito recurso para a ciência, esse programa de Ciência Sem Fronteiras, que teve não sei quantos milhões, bilhões de reais. Desmatamento na Amazônia estava caindo. E esse, agora é o momento. O Brasil está na boa nesse sentido. E eu mudei. Cara, logo depois eu chego no Brasil, começou os escândalos, lava-jatos, outras coisas. A economia, logo depois, estava paralisado, caindo, o programa Ciência Sem Fronteiras. Eu peguei uma das últimas bolsas do programa Ciência Sem Fronteiras. Não teve mais editais. É muito triste isso, né? Porque teve um investimento gigantesco para formar pessoas para ir para fora. Essas pessoas voltaram super qualificadas, falando mais de um idioma, com experiência no exterior, sem opção. Então, eu cheguei no fim do boom, com essas coisas que, legal, oi, que possível. E logo depois começou a queda, que o Brasil tem nessa padrão por muitos anos, o boom e bust. Ele sobe e desce, sobe e volta, sobe e desce. Tá, mas eu pensei, não, essa é a realidade. Eu vou aproveitar essa experiência para ver como as pessoas precisam aguentar essa surpresa. Porque conservação atua nesse mundo. Mas confesso, teve momentos... É difícil explicar para os colegas, os americanos, que tá vendo só as notícias ruins, claro, do Brasil. Eles não viam a realidade, eles viam a manchete lá. Claro que eles perguntam, até muitos brasileiros perguntam, o que você tá fazendo aqui? Então, como é que é essa coisa? Porque a gente também tem esse monte de herança maluca cultural, né? Que as pessoas dizem, os estrangeiros querem, na verdade, roubar aqui a Amazônia. Eles têm livros nas escolas que o mapa não mostra a Amazônia. Essas maluquices, essas bobagens. Você é um espião infiltrado da CIA que veio aqui roubar espécies. Tem essa aparece às vezes. Eu tento não responder essas perguntas ou essas acusações que eu já enfrentei algumas vezes, só para não provocar a briga. Mas eles existem, eu preciso explicar assim, não estou aqui para nada sinistro, para fortalecer a ciência, a conservação, treinar as pessoas. E também eu tento responder, o fato é que a maior parte dos americanos não sabe onde é a Amazônia. Esquece a Mata Atlântica. Explicando a Mata Atlântica. Não, o Brasil é a Amazônia. Se eles conhecem o Brasil, é Rio de Janeiro ou Amazônia. Não tem mais nada, né? Muitas vezes você explica, não, o Rio de Janeiro está muito longe da Amazônia, você sabe. Porque eles não têm necessidade de saber. Porque se a pessoa não foi no Brasil e não estudou muito do Brasil, não afeta muito a vida do individual, ele não sabe. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. E a questão cultural, Clint? Em vários momentos, né, a gente às vezes para conversar sobre as maluquices de burocracia que você tem que passar, de ter que vir na cidade, né? Você mora numa área rural. Esse mar de papel que a gente tem que enfrentar no dia a dia aqui no Brasil, que pra você é uma coisa completamente alienígena. Nossa, eu já passei raiva muitas vezes com isso, cara. A burocracia, as coisas que não anda.
Vou dar um exemplo. Você quer abrir uma conta no banco no Brasil? Cara, demora. Papel, comprovante de endereços, coisas. É estrangeiro, tem outros documentos. Taradá. Demora semanas ou meses para abrir uma conta. Pergunta para as pessoas, por que está demorando? Que problema? Eu tenho dinheiro que eu colocar no seu banco, o banco vive disso. Que é o problema desse negócio aqui? Nos Estados Unidos, você vai no banco, cara, aqui eu tenho $1.000, eu quero abrir uma conta. Em meia hora, a conta está aberta com seu dinheiro dentro. Porque não tem coisa. O banco quer o dinheiro. Por que está criando essa burocracia para bloquear o dinheiro entrar? E até hoje eu não tenho uma boa explicação para grande parte disso. As coisas são lentas. O documento para ficar no Brasil, o famoso RNA, Registro Nacional de Estrangeiro. Que precisa. Mas eu vou fazer na Polícia Federal, burocracia, preencher dezenas de páginas de papel, preciso os fingerprints lá, tudo. E depois você recebe um papelzinho com o número, o protocolo. Que isso? Esse é o seu número. A gente vai entrar em contato. Quando está finalizado, você recebe coisa de cartão e plástico. Tá, beleza. Meses depois, você está chamando. Onde é, cara? Esse papel? Eu não consigo ficar com esse papel que ele vai decompor aqui. Documento oficial. Então, eu não sei o que acontece. Se eu tenho problema, eu vou chegar com uma pessoa, eu tenho esse papel que fala que eu estou registrado no país. Eu pensei, eu faço falsificar uma coisa dessa, nada mais do que um papel normal. E, por exemplo, a primeira vez que eu fiz esse registro nacional, ninguém está comunicando, não sabe como funciona. Eu fui na Polícia Federal dentro de São Paulo, preciso ver o que aconteceu, que passou quase um ano. Eu fui lá, tá aqui o cartão, o plástico. Eles passaram para mim, data de validade. Eu teve mais uma semana. Porra, cara, eu preciso começar o processo de novo já? Sim. Eu tinha uma semana o documento. E começou de novo. Nossa. Isso demanda muita paciência. Essa é a nossa vida aqui. Mas essa experiência ajudou de explicar para financiadores de conservação por que as coisas andam tão lento no Brasil. Que explica, eu sei que aqui é recurso para o projeto ou criação de uma reserva. Aqui é outro lado, pessoas com vontade de criar essa reserva, não tem nenhum conflito. Mas ele explica, vai demorar alguns meses, 6 meses, 1 ano para fechar esse negócio. Que é o problema? Porque você precisa passar a burocracia. Você vai visitar o cartório dezenas de vezes. Dezenas de vezes, literalmente. Literalmente. E eles precisam de alguém dizer que não, isso é normal. Não tem outro jeito. Aceita. Não vale a pena ficar brigando com raiva. O sistema é isso. Se você quer fazer esse negócio aqui, você vai sofrer com isso ou você sai, porque não tem uma outra opção. Mas as pessoas que não passou essa experiência ou vivem um país muito desenvolvido que todas essas tipos de burocracia, as coisas do governo foram resolvidas dezenas ou centenas de anos atrás, eles não entendem, porque eles fazem uma coisa, ele anda, as regras, as etapas são muito claras, faz isso e tá pronto. Tá? Eu falo que não é desse jeito aqui, porque as leis mudam, as regras mudam, um ano até outro. Essa RNA que eu tenho, o Registro Nacional de Estrangeiro, não existe mais, agora mudou. Não, você não tá sabendo, não tem mais. Agora é RNM. Que é Registro Nacional de quê? Migratório, alguma coisa. Migratório? Eu não sei, porque eu tô com papel de novo, eu não tenho. Eu tenho o papel com protocolo de novo. Meu Deus. Tá na carteira. Esperando mais coisa de plástico, que eu não sei quando vai sair. Tá maluco. Porque a lei de imigração mudou o ano passado, eu acho que mudou todas as regras e todo mundo fica lá tentando entender como funciona agora. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. Então, e o que te move, Clint? Essa questão desse seu compromisso com tentar promover a conservação da biodiversidade baseada em ciência? Porque a maior parte das pessoas já teria ido embora, né? Alguns. Eu até conheço alguns que já foram embora. Até brasileiros estão tentando ir embora, né? Até brasileiros. Para mim é uma parte da missão.
eu entrei nesse negócio para fazer conservação. Ciência também, mas ciência eu consigo fazer ciência em qualquer lugar. Muita pesquisa que eu faço é independente de onde eu estou sentado, o que eu estou pagando. E então, eu não entrei nesse mundo para ficar rico, sem dúvida, não era isso. Mas senão você ia fazer outra coisa, né? Assim, eu E não entro, teria vindo pro Brasil. Exatamente. Mas isso, eu vou trabalhar com, não sei, para CIA. Fazendo sensoriamento remoto ou espiando no resto do mundo. Sem dúvida, paga melhor. E é isso, é o desejo de ver impacto no mundo. Eu vi mais potencial fazendo isso do que sentado numa área bem confortável, fazendo uma coisa que é mais fácil, mas talvez eu não sente um impacto na realidade do futuro, que eu quero para a minha vida. Eu acho que é isso. Você aguenta os desafios porque você acredita nos seus sonhos. Você tem algumas coisas que, como se fala, tem as desvantagens, igual de todas as coisas na vida, mas tem as vantagens também. É uma escolha pessoal, que acho que todo mundo deve fazer um momento na vida. O que você quer fazer com a sua vida, não só com a carreira, o que o resto da sociedade espera para você, ou outra pessoa falar, não, faz isso, porque um salário garantido, é bom, é muito estável para a sua vida. Uhum. Mas acho que vale a pena, cada individual faz uma reflexão, não, o que eu quero da minha vida, que deixa você satisfeito aqui em 20, 30, 50 anos, olhando atrás, que não, o que eu fiz com minha vida fez diferença, eu aproveitei as oportunidades, claro que divertir também, tem muitas histórias malucas que a gente tem, daí você tem uma parte de algumas dessas histórias. Acho que a maior parte das coisas doidas que eu fiz na vida provavelmente era no Brasil. E olhando atrás para saber se está satisfeito com o que você fez e o que você aprendeu. Eu acho que esse é o motivo, muito do motivo. Fantástico. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. E hoje você está envolvido com o quê, Clinton? Quais projetos, quais iniciativas, assim, né? Tirando essa parte, né, das coisas que te movem, né, os trabalhos científicos que você está sempre envolvido, né, em publicações, né, em perguntas acadêmicas também, científicas, mas você também se envolve em diversos projetos práticos aqui no Brasil, né? Sim, eu tenho envolvimento em algumas coisas na Amazônia. Também eu sou vice-presidente de uma outra ONG, o Saving Species, que é baseado nos Estados Unidos, que ocupa uma parte do meu tempo razoável. A gente apoia projetos práticos de conservação do mundo, incluindo aqui no Brasil, criando corredores, áreas protegidas novas, com financiamento basicamente de doações de pessoas individuais ou fundações. E até tem recentemente no Rio de Janeiro, que é uma conexão que está construindo entre Poço das Santas, Reserva Biológica Poço das Santas, tem um ponte que vai atravessar o BR-101, uma rodovia, um ponte florestado, eventualmente, que vai conectar com o outro lado, que vamos restaurar. Na verdade, a Associação do Mico Dourado está fazendo a restauração, mas o Saving Species, a gente apoiou a compra dessa fazenda no outro lado e a restauração dele para criar a conexão da floresta no sul da BR-101 com a parte norte, que essa BR ele corta o estado do meio. Fantástico. E esse é um resultado também de envolvimento de muitos anos no Rio de Janeiro. A gente finalmente tinha a oportunidade de financiar esse tipo de intervenção para conservação. A gente apoia projetos na Colômbia, Equador, Sumatra, e acho que tem na Índia também. Então, esse é o impacto que eu consigo fazer no mundo de conservação. Mas a gente teve
projeto lá no sistema Cantareira, financiado por Petrobras, o Cimento Água, tem várias pessoas do IP envolvidas, estou fazendo coisas lá, e continuo outras colaborações com pessoas, esse cara de formigas, que na verdade está baseado na Hong Kong. E teve também agora, né, que se encerrou em dezembro, que foi a atualização das áreas prioritárias da Mata Atlântica, né, que você foi coordenador do projeto. Ah, sim. Quase esqueci, era tão intenso, eu tô fazendo isso por um ano, eu quase desliguei a mente. Nossa, a maior parte do tempo do ano foi dedicado a isso. Sim, a gente atualizou, junto com o Ministério do Meio Ambiente, as áreas prioritárias da Mata Atlântica. Saiu agora, está no site deles, o mapa, e logo acho que tem nas outras informações, outros dados. Que isso é uma coisa engraçada. Voltando para essa viagem que eu fiz, começando num lado do Brasil e indo para o outro, eu participei na criação originais das áreas prioritárias. Quando foi feito na Atibaia. De 2007? Não. A 2007 era a atualização. A primeira versão, 1999. Nossa. Eu não tive a menor ideia como funciona, né? Porque eu era aluno, acho que no segundo ano do doutorado. Mas eu tava lá. Eu pensei com o Pemo, a gente tava lá vendo como funciona, teve centenas de pessoas desenhando o mapa. Literalmente, como você disse, carta topográfica, a pessoa tá desenhando um polígono à mão. Teve poucos dados, quase nada de SIG. E a gente chegou lá com algumas imagens de satélite mostrando para as pessoas. Não imaginei que, quase 20 anos depois, eu vou coordenar o processo de atualizar essas mesmas áreas para a Mata Atlântica. Mas acho que a gente fez o ano passado. Eu acho que avançou muito desde esse primeiro mapa que foi feito lá na Atibaia. Com certeza. A gente sabe muito mais da Mata Atlântica. Teve grande participação de pessoas, de biólogos, tem antropólogos, representantes de grupos indígenas, quilombolas. Era muito diverso esse projeto. Foi bem intenso. E um dia a gente podia fazer um episódio sobre isso aqui nesse podcast, hein? Que tem um tempo que eu queria. Verdade. Acho que é tão intenso, tão difícil para as pessoas motivar de voltar a discutir mais uma vez. Porque, nossa, a gente finalizou. A gente precisa de um tempo para descansar. Que foi muito intenso, 1 ano para fazer toda essa avaliação, consultando, né? A gente envolveu, igual o Clint está falando, setores da comunidade, inclusive do segundo setor também, de empresas, né? Estatais, todo tipo de participação e uma quantidade absurda de informação, de dados. E muitas opiniões. Muitas opiniões. É uma experiência maravilhosa, mas também é uma experiência de olhar todos os lados de conservação. E tem o lado acadêmico, que é fácil de fazer, de confortável, olhando, baseado nos dados, coisas quantitativas. E tem o outro lado da pessoa que sabe nada de biologia, mas às vezes está recebendo um impacto de intervenções de conservação na vida, porque nossas escolhas de conservação também afetam a sociedade. Sim. Quais áreas a gente vai proteger, como pode desmatar, não, faz restauração. E afeta a vida das pessoas. E fica com essa discussão, como você consegue balancear todos esses desejos no mesmo tempo. Eu acho que não é fácil, porque você sai na prática uma coisa que você espera que todo mundo aceita, mas provavelmente ninguém é 100% feliz. Ninguém. Sacrifiquei isso por causa dessa aqui, outra pessoa quer isso, tá? Eu não gostei dessa, mas tá, tudo bem. Porque essa é a realidade. Que quando você está atuando em conservação, você sai com o que você acha que é o melhor possível, mas nunca é ideal. Eu acho que essa também foi a palavra-chave desse processo, né? Realidade, porque ele foi bem realista, né? Não adianta desenhar o polígono lá e não levar em consideração o que tá lá, né? Só fica uma coisa bem top-down, de cima para baixo. Sim. E não é realista, né? Não, porque gera muito conflito e até talvez não sai do papel, que você sai uma coisa sem considerar a realidade lá, mas que adianta se a coisa fica no papel sem força, ou a sociedade não aceita,
bom, fica um mapa bonitinho no papel. Eu acho que a gente avançou. A gente vai saber aqui em 5, 10 anos se fez impacto ou não. Sensacional. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. Poxa, Clinton, obrigado por ter se disposto a compartilhar um pouco da sua experiência aí com a gente. Eu acho super interessante assim, ter um outro aspecto, ponto de vista completamente distinto, talvez culturalmente, da ciência no Brasil. É uma coisa que a gente está tentando mostrar um pouco esse lado mais humano, talvez mais pessoal, né? Mostrar que cientistas são pessoas comuns movidas por curiosidade, uma grande curiosidade pela vida, pelo mundo e como as coisas funcionam. E você, para mim, é a pessoa que mais, nos últimos anos, me apresentou a ciência como uma coisa acessível, como uma coisa que deve ser estimulada. A paixão que você tem pela ciência, assim, é uma coisa muito marcante. Eu lembro uma vez que eu levei o meu sogro, ele tem uma posição alta lá na Copasa, e eu levei ele aí no IP para você mostrar as coisas que estavam sendo feitas na Cantareira. E eu lembro quando a gente estava indo embora, eu te agradeci, e aí você falou, todo cientista gosta de mostrar as informações, né? Mostrar informação para as pessoas é o papel do cientista. E eu fiquei, caramba, né? A naturalidade com que você lida com isso e faz isso é muito estimulante para quem gosta de ciência, assim, e ver isso com outros olhos, sabe? Não como aquela coisa que fica dentro do muro da universidade, mas como uma pessoa buscando soluções para o mundo e a todo momento movido por curiosidade. E eu te agradeço, assim, por todos esses insights e por ter se disponibilizado a ter vindo aqui falar um pouco da sua história, da sua jornada. A gente acaba ficando um pouco limitado pelo tempo. É isso aí. Agradece para o convite, Fernando. Eu estou disposta de voltar, quando você quer, discutir outros assuntos. Acho que é bem bacana a ideia do podcast. Acho que está fazendo o papel de conectar pessoas com essa realidade. É isso, mas os cientistas, eles são pessoas. Eles têm vida, eles têm desejos, eles têm uma razão que eles fazem a pesquisa deles. E não precisa ficar essa coisa separada do resto da sociedade. Eu acho que é bem bacana que está mostrando esse lado da realidade da ciência e conservação numa forma que cada vez é mais popular no mundo, e qualquer pessoa. Então, clique lá, baixar o podcast e escuta. Não, aqui é a visão dessas pessoas que talvez não tenham oportunidade de conhecer. Nem todo mundo tem a oportunidade de tomar uma cerveja com você e trocar uma ideia, né, sobre essas coisas. Verdade. Eu tinha muita sorte na vida, eu tinha muitas oportunidades, eu sei que tinha muito que eu fiz, é o resultado de fato que outras pessoas deram oportunidade para mim. É uma coisa que nem todo mundo teve essas opções. Acho que a parte de nosso papel é deixar essas possibilidades para outros, abrir as portas intelectuais e também as portas na prática para avançar com os sonhos. Sensacional. Obrigadão, Clinton. Até todo mundo.